Essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês foi criada por ele, que ele entendeu que através dessa técnica, quem faz a intenção utilizando essa técnica consegue ter até 120% de resultados nas suas harmonizações e as suas ativações. A técnica que eu vou ensinar aqui hoje é uma técnica criada pelo mestre Thomas Lin Yun. Ele é o mestre que foi responsável, ele é o mestre da escola de Feng Shui que eu estudo e que eu ensino para vocês. Ele foi o mestre responsável de espalhar os conhecimentos do Feng Shui, as técnicas do Feng Shui para o mundo. Antes o Feng Shui ele era uma coisa tradicionalmente chinesa, ele é uma tradição chinesa, né? Mas ele estava especificamente lá na China. E o mestre Thomas Lin foi quem expandiu esse conhecimento para todos os países. Começou a ensinar nas universidades dos Estados Unidos, da Europa. Então, se hoje a gente está estudando Feng Shui aqui no Brasil, é por causa dele. Então, né, por esse motivo e também por alguns outros motivos, eu escolhi estudar a escola dele. Pode ser um pouco diferente das escolas mais tradicionais chinesas, a escola da bússola, enfim, né, existem diferentes escolas de Feng Shui, isso é bem importante também você saber, porque se você não souber disso, você começa a buscar vídeos aleatórios na internet, livro, revista, e aí pode ser que você esteja seguindo professores, mestres de diferentes escolas, de diferentes bases de Feng Shui. E aí você vai lá estudar um, aí você estuda o outro, aí você não entende como é que aquilo se encaixa, um ensina de um jeito, o outro do outro, porque eles ensinam escolas diferentes, tá? Então a escola que eu ensino aqui pra vocês é a escola da intenção, é a escola do mestre Thomas Lin Yun, e essa técnica que eu vou ensinar aqui pra vocês foi criada por ele, que ele entendeu que através dessa técnica, quem faz a intenção utilizando essa técnica consegue ter até 120% de resultados nas suas harmonizações e as suas ativações. Então, vamos lá aprender que técnica que é essa. Essa técnica é chamada de reforço dos 3 segredos, tá? Vou ensinar o passo a passo aqui pra vocês, como é que você faz. Você vai fazendo aí, ó. Então, desliga tudo, sai do WhatsApp, fica concentrada, que você vai ter que fazer aí comigo, tá? E eu vou te ensinar passo a passo, bem detalhado aqui, como é que você faz o reforço dos 3 segredos. Primeiro, reforço dos 3 segredos é porque envolve 3 etapas. A gente vai ter que fazer 3 coisas para fazer esse reforço. Então, vai ser o reforço das nossas intenções, utilizando os 3 segredos. Eles usam a palavra 3 segredos, né? Mas eu vou desvendar esses segredos aqui para vocês. Então é assim, ó. São 3 segredos. É o mudra, o mantra e a mente. Vou explicar para você exatamente o que é o mudra, o que é o mantra e o que é a mente, tá? O mudra é um gesto. Então, provavelmente você já deve ter visto as pessoas meditando, fazendo assim. As pessoas, às vezes você vê aqueles budas, né, da Tailândia, dos templos da Tailândia, eles assim, né, às vezes com as 2 mãos. Existem vários mudras diferentes. Até o mudra, ele é um gesto que a gente faz, né? É uma manifestação do nosso corpo pra gente vibrar numa certa frequência, numa certa energia. Até então, a gente tem vários mudras, a gente não chama assim, a gente chama de gestos, né? Mas isso pode ser traduzido como mudra também, que é a figa, assim, né? A própria da oração. Então a gente tem no nosso dia a dia mudras, a gente não conhece por essa palavra, mas traduzindo para vocês, esses gestos são mudras, que a gente se conecta mais. Então muitas pessoas quando vão rezar, fazem assim, porque ela, né, dessa maneira ela se sente mais conectada em fazer as orações dela. Tem gente que quer ter sorte, aí faz assim, né, cruza os dedos, se sente com sorte. Então é um gesto que faz a pessoa vibrar num sentimento, tá? Então, a gente usa esses 3 segredos porque quando você para e só faz uma meditação ou só faz uma oração, talvez você não esteja, você está conectando só a sua mente naquela vibração do que você quer, naquela intenção que você quer gravar nas suas harmonizações. Agora, com o mudra, o mantra e a mente, a gente vai estar conectando o nosso corpo físico, o nosso campo energético, a nossa vibração, que é o mantra, e a nossa mente. Então, a gente vai estar criando
um ambiente, uma frequência onde a gente vai estar mais conectado em fazer o nosso desejo, mais conectado com as energias, mais conectado com o universo, né? Essa ponte entre o céu e a terra, a gente vai estar mais vibrando nisso, fisicamente, mentalmente e vibracionalmente, a gente vai estar mais nessa frequência, e aí quando a gente fizer esse pedido, ele vai estar vibrando numa força maior, tá? Por isso que a gente usa esses 3 segredos. Então o primeiro segredo é o mudra. Qual que é o mudra que a gente usa nesse caso? É o mudra o seguinte, ó. Você vai pegar a tua mão direita, talvez aí na tela esteja aparecendo contrário, às vezes ele inverte a imagem, né? Mas é a mão direita, eu juro que essa aqui é a minha mão direita, tá? Você vai pegar a tua mão direita e vai colocar assim. Aí você vai pegar a tua mão esquerda, você vai colocar em cima da mão direita, tá? Uma em cima da outra, assim, deitadinho, e você vai juntar os 2 dedões, beleza? Esse é o mudra que a gente vai utilizar. O que é esse mudra? Cada um dos nossos dedos, eles representam um dos 5 elementos. No Feng Shui a gente trabalha com outra técnica também chamada do equilíbrio dos 5 elementos. Fogo, terra, metal, madeira e água. Cada um dos nossos dedos, eles representam um desses 5 elementos. Quando a gente faz essa conexão, né, esse mudra, a gente está fazendo a união dos 5 elementos. A gente está equilibrando os nossos 5 elementos dentro da gente, né? Então essa energia dos 5 elementos, a gente está gerando esse equilíbrio. E aí a gente vai posicionar esse mudra um pouquinho abaixo do nosso umbigo, uns 5 centímetros abaixo do teu umbigo. Então até deixa eu ficar um pouquinho em pé. Então você vai posicionar ele aqui assim. Se você estiver sentada, você pode só descansar a mão em cima do teu colo, né? Mas por que a gente coloca nessa posição? Porque a gente vai estar colocando na direção do nosso chakra sacro. Então a gente tem dentro da gente os 7 chakras principais, né? A gente tem mais de 7 chakras, mas dos 7 chakras principais, a gente vai estar posicionando ele na direção do chakra sacro, tá? Então por que isso? Porque essa posição, ela vai estar fazendo a ligação entre o nosso chakra do coração com o chakra sacro, que é o chakra da força de vontade. Então a gente vai estar unindo a força de vontade com a nossa emoção. É a gente vibrar em fazer acontecer, ter a força de vontade para fazer aquilo que está no nosso coração, né? Então a linha do racional, juntando o racional com o emocional, tá? Então, energeticamente, a gente vai estar vibrando, nosso corpo vai estar vibrando para juntar o racional com o emocional e a gente buscar forças para fazer aquilo que está no nosso coração. Basicamente isso. Então, a gente vai estar vibrando fisicamente com esse mudra, beleza? Então, a gente criou um campo energético para estar vibrando fisicamente nisso. Aí o segundo segredo, a gente já vai juntar os 3 segredos, tá? Primeiro você aprendeu o que é o primeiro segredo, agora você vai aprender o que é o segundo, aí eu vou ensinar o terceiro e depois a gente vai juntar todos eles para entender como é que usa essa técnica. O segundo segredo é o mantra. Mantra, para quem não sabe, são palavras que a gente repete para proteger a nossa mente, né? O mantra, a palavra mantra, vem do sânscrito. Man significa mente e tra significa controle, né? Então a gente está controlando a nossa mente. Então provavelmente você já viu as pessoas meditando lá e falando Om, né? Por que a pessoa está fazendo isso? Principalmente primeiro que esse som ele emite, né, uma vibração, e principalmente também para ela controlar a mente dela. Ao invés da mente dela ficar vagando, pensando na roupa que tá no varal, no filho que não fez a lição de casa, na conta para pagar, em várias coisas, né? Quando ela tá ali meditando, fazendo ela tá se concentrando nessas palavras e protegendo a mente dela de ficar divagando por outros pensamentos, tá bom? Então a gente vai usar um mantra para fazer o reforço dos 3 segredos. Então o segundo segredo é o mantra, mas é um mantra específico, que é o mantra da consciência. Então é o mantra que já vou ensinar o mantra para vocês, tá? Esse mantra ele estimula que essa vibração que a gente está vibrando quando a gente está repetindo esse mantra, que ele protege a nossa mente, protege o nosso corpo, protege a gente dos sofrimentos terrenos, né?
ele cura a nossa alma, cura a nossa vida, purifica os nossos karmas que a gente tem, que a gente vem carregado de alguns karmas, né? E retira as impurezas, as energias negativas das pessoas, tanto de quem tá vibrando, quanto se ela estiver cercada dessas energias negativas, né? Então é um mantra que ele vai estar fazendo essa purificação do ambiente da pessoa em si, tá? O que quer dizer esse mantra? A tradução dele quer dizer: a joia da consciência alcançou a lótus do coração, tá? Então, de novo, né? A consciência com o coração, o racional com o emocional. Então, lá tá casando. A gente fez o mudra, que faz essa ligação do racional com o emocional. Agora a gente tá fazendo o mantra, que também vai estar vibrando nisso, beleza? Então, qual que é o mantra? É Om, Om do Om lá também, né? Om Mani Padme Hum, beleza? Se você não falar exatamente igual, não tem problema, tá? Tem a fonética deles, fala de um jeito, né? Cada um fala de um jeito. Tem gente que é da Bahia me acompanhando, então tem um sotaque diferente de quem fala do Rio Grande do Sul. Então vai sair talvez diferente do jeito como eu pronuncio, tá? E não fica presa a isso. Se prende ao que ele tá vibrando. A purificação, a cura, a se livrar dos sofrimentos, tá bom? A proteção. Então vibra nisso, tá? Então o mantra é Om Mani Padme Hum. E a gente vai repetir esse mantra 9 vezes, porque os chineses eles acreditam que o 9 é o número mais forte, é o número de poder, né? Os números eles são de 0 a 9, o número 10 ele é a junção do 1 com o 0, né? Então o número mais forte que a gente tem é o número 9. Então eles consideram o 9 como um número de poder, um número de proteção, tá? Então a gente vai repetir esse mantra 9 vezes para intensificar ainda mais essa proteção da nossa energia. Então a gente vai falar Om Mani Padme Hum. Você pode falar no ritmo que você quiser, tá? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, 9 vezes. Se você quiser, você pode ir contando nos teus dedos lá quantas vezes você já falou para não se perder também, né? Tá bom? Então o segundo segredo é o mantra, que aí a gente vai estar protegendo o nosso corpo, vibrando cada vez mais e criando essa energia ao nosso redor, esse campo energético, para daí a gente entrar no terceiro segredo, que por fim é a nossa mente. O que é essa mente? É a nossa visualização. A gente vai visualizar o que a gente quer com aquela correção, com aquela cura, ou com aquela ativação, ou com a própria limpeza que a gente estiver fazendo na nossa casa, né? Então, por exemplo, coloquei lá um cristal para corrigir um fluxo acelerado em cima da minha cama, né? Então eu durmo muito mal e eu tenho a cama alinhada com a porta de entrada do quarto. O dia inteiro, a noite inteira fica ali um fluxo de energia muito forte dentro de mim, em cima de mim, né? E aí eu tenho muita dificuldade para dormir. Então eu vou colocar esse cristal lá para fazer a correção entre a porta do quarto e a cama. E aí eu vou parar e vou fazer o meu reforço dos 3 segredos. Então eu vou fazer o mudra, o mantra e vou visualizar. O que você vai visualizar? O que você quer com essa correção. Então você quer dormir bem, você quer acordar descansada, você quer renovar as suas energias, se sentir bem, ter noites boas ali de sono, né? Então você vai visualizar você dormindo, conseguindo descansar, acordando cheia de energia, cheia de vitalidade. E você vai se imaginar naquilo, você vai imaginar você indo dormir, você descansando, você acordando no dia seguinte, dando uma espreguiçada gostosa, falando, nossa, que noite gostosa. Então você vai visualizar o que você quer com aquela correção. E isso para cada uma das correções que você for fazer na tua casa, para as ativações, né? Quando você vai pintar uma parede da cor certa, quando você vai usar um vaso da cor certa, quando você vai fazer um envelope vermelho, tudo que você for fazer, você faz o reforço dos 3 segredos e faz essa visualização com o que você quer com aquela correção ou com aquela ativação, tá? Então, juntando os 3 segredos, como é que a gente vai fazer isso? Você pode fazer o reforço dos 3 segredos sentada, deitada, em pé, indiferente, tá? Você pode pegar o objeto na tua mão ou pode deixar o objeto lá instaladinho, indiferente. Você pode fazer de olho aberto, fazer de olho fechado, não tem diferença, tá? Aí você vai adaptando. O importante é fazer as 3 etapas, tá bom? Tem gente que gosta de sentar no chão, tem gente que, enfim, tá? Não tem muito detalhe quanto a isso. Mas você vai fazer o quê? Você vai colocar o objeto lá, e aí você vai instalar ele, e aí você vai fazer o reforço dos 3 segredos. Então primeiro você vai fazer o mudra. Se você quiser, você pode fazer um, depois o outro, depois o outro. Depois com o treino você vai conseguindo fazer os 3 ao mesmo tempo, tá? Mas vamos fazer um, depois o outro, tá?
Você vai fazer o mudra, aí você vai posicionar ele, né, em frente ao teu chakra sacro, que fica ali um pouquinho abaixo do seu umbigo, tá? Aí você vai fazer o mudra. Aí você vai repetir 9 vezes o mantra. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Fez as 9 vezes, aí você vai parar e visualizar o que você quer fazer a mente. Continua com o mudra e faz a tua visualização. Aí você agradece e tá feito o reforço dos 3 segredos, tá? Esse reforço dos 3 segredos a gente faz só uma vez, quando a gente coloca o objeto lá, tá? Depois, se você tira o objeto para lavar, para limpar, ou precisa posicionar ele em outro lugar, não precisa refazer o reforço dos 3 segredos. Se quiser refazer, não tem problema, mas não tem necessidade também. Um cuidado que você tem que ter quando você fizer o reforço dos 3 segredos é na parte da mente, tá? Quando você vai visualizar. Você vai visualizar, vibrar sempre nas coisas positivas e você vai imaginar como se elas já fossem reais. Você vai sentir aquilo já acontecendo. Então, cuidado para você não vibrar nas coisas negativas, no que você não quer. O que você não quer não te interessa, você não tem que nem pensar nisso. Você vai vibrar nas coisas positivas e vai imaginar elas como se elas já fossem realidade.